Olá a todos, eu me chamo Yuri Marinho Silva e este é um vídeo pitch que tem por objetivo mostrar os resultados da Bolsa de Iniciação Científica que teve como entidade financiadora o CNPq em parceria com a UFO, FEMEC e FAMAT. Meu professor doutor orientador é o Alessandro Alves Santana. Esta pesquisa tem como título Identificação de parâmetros em problemas envolvendo a equação da advecção, via métodos de reconstrução de alta ordem em malhas não estruturadas, e será dividida em introdução, descrição do problema do projeto, métodos volumes finitos MVF, métodos de reconstrução de alta ordem MRAO, formulação do problema de identificação de parâmetros, simulação numérica de problemas testes e, por fim, as conclusões. Bem, o que é o problema de identificação de parâmetro? Ele é comumente chamado de problema inverso. E, em essência, o objetivo dele é determinar alguma causa a partir do efeito. Pode ser uma causa física, química ou biológica. A exemplos disso tem-se a reentrada de veículos espaciais na atmosfera, onde, devido a, ao atrito da estrutura e o meio externo, ocorre de haver altas temperaturas, onde inviabiliza colocar algum transdutor de temperatura para medir aquele local. Então é necessário você medir um ponto que seja possível e a partir de uma resolução de um problema inverso você consegue estimar a causa devido à consequência, devido ao seu efeito. No controle de resfriamento de materiais formados por aço, muitas vezes na indústria é necessário tratar termicamente aços para se obter melhores parâmetros de dureza, maleabilidade, entre outros. E definir parâmetros ótimos de resfriamento é essencial. E através de problemas inversos é possível fazer isso. E na minha área, é na indústria aeronáutica, em projetos de otimização de formas aerodinâmicas, onde existem N parâmetros que comumente tem por objetivo maximizar a sustentação e diminuir o arrasto. Um problema de identificação de parâmetros, ele é comumente formulado como um problema de otimização, onde o objetivo é minimizar um funcional. Neste caso, o funcional que deseja se minimizar é essa integral dupla sobre uma área de φ menos φr, onde φ é nossa solução reconstruída e φr comumente é obtida de modo empírico, mas nesse caso ele é uma solução que se deseja atingir. Na equação da advecção bidimensional, o ômega de xy representa a velocidade de advecção e as componentes u e v elas são respectivamente a velocidade no sentido x e a velocidade no sentido y. E para exemplificar os próximos passos desse método, serão divididos em duas grandes áreas: os métodos de resolução numéricos de diferencial parcial e os métodos de otimização. Esses métodos de resolução numérica de equação diferencial parcial são baseados em alta ordem e em volumes finitos também. Os métodos de volumes finitos são muito utilizados para resolver problemas de engenharia. E para começar a resolver problemas a partir do MVF, é necessário discretizar um domínio contínuo. A descrição do domínio ele se dá de duas formas: em malhas estruturadas e em malhas não estruturadas. Bem, o que é cada um? As malhas estruturadas ela é mais simples de implementar, pois você consegue localizar cada ponto do domínio só variando os seus índices, as linhas e as colunas. Já em malhas não estruturadas, ela é um domínio complexo, onde é mais complexo a sua implementação e produz uma estrutura de dados que localiza cada volume de controle. Esta foi utilizada neste trabalho, as malhas não estruturadas, e foi implementada na linguagem C e embarcada no sistema Linux. Além da discretização espacial, que é do domínio, é necessária a discretização da equação. E ela consiste em aproximar as derivadas presentes na equação por algum tipo de técnica numérica.
É, no caso do MVF, consiste em integrar as equações diferenciais em cada volume de controle e nas aproximações das derivadas também. E que fisicamente representam os fluxos presentes nos integrandos. Isso será melhor explicado à frente. Bem, mas por que utilizar o MVF? O MVF ele é baseado no princípio fundamental da física, que consiste na conservação da média no volume de controle. Por essa razão, este método é utilizado em muitos solvers comerciais, conhecidos como o Fluent, o OpenFOAM, o Flow 3D, o Phoenix, o Griffin, CFD Studio, o LRES e Transcal. Além disso, as malhas não estruturadas elas se adaptam melhor a domínios complexos, ou seja, por possuírem qualquer tipo de forma convexa, como triângulos, quadriláteros, hexágonos, tetraedros, você consegue representar muito bem algum domínio através dessas malhas. É visto aqui nessas imagens a aplicação de malhas não estruturadas em aviões, por exemplo. Em aviões é muito, muito interessante porque um avião é uma grande estrutura complexa e possui muitos volumes de controle. Neste caso aqui a gente está vendo a meio avião, porque outra metade é simétrica, então a simulação de metade do avião. Na figura 4, a malha de um aerofólio e de um perfil de alguma asa. Aqui tem mais exemplos, a malha não estruturada em um caça, em um carro, em uma moto e em grandes lagos. Então, ou seja, malhas não estruturadas se aplicam em diversos problemas, por sua facilidade de adaptação a domínios complexos. Além disso, é possível refinar pontos de interesse, ou seja, pontos que estão na fronteira da figura aqui, da borda da aeronave, eles devem ser refinados com o objetivo de estimar melhor as propriedades naquela região. Bem, e como é feito isso nesta pesquisa? A criação de malhas ela é obtida através do GMesh. Esse é um software de código livre criado pelo Christophe Giussani e Jean-François Remakel. Basicamente, o GMesh ele lê coordenadas de ponto, junta esses pontos em linhas, junta linhas em superfícies e ainda assim restringe as fronteiras com alguma condição de contorno. Aqui dá de ver como é feita a geração de alguma malha em sua primeira, segunda, terceira, quarta geração. O que é isso? Podemos ver que é uma malha bem grosseira e a partir de um comando chamado Refine by Splitting é possível refinar a malha para um possível problema de interesse. Ou seja, se um problema requer muita precisão, uma malha muito fina, o GMesh é capaz de fazer isso. Aqui está exemplificado como funciona a estruturação do GMesh. É criado um arquivo com extensão .gel e nele é definido os pontos, as linhas, as superfícies e as condições de contornos que se dão por esse comando de physical lines. Na direita, dá de ver a consequência do arquivo .gel da esquerda, onde podemos ver um quadrado unitário com emalhamento não estruturado. Bem, mas esses volumes de controle após a realização do emalhamento de qualquer domínio, eles podem se classificar em dois arranjos, o cell vertex e o cell centered. No cell vertex, esse arranjo ele é conhecido por armazenar as incógnitas nos vértices. Já no cell centered, você tem o valor da solução, as incógnitas, nos centroides do volume de controle. Nesta pesquisa foi implementado o arranjo baseado em cell centered, onde facilita a implementação do código, do script. Bem, e como é feito as aproximações das integrais numéricas? Bem,
é necessário integrais de linha, de área, de superfície, caso seja em 3D de volume. E essas integrais elas são baseadas nas regras de quadratura gaussiana. Por quê? Porque elas fornecem boas aproximações, ou seja, resolve o problema, e além disso tem um baixo custo computacional. E é interessante olhar para o custo computacional, porque não deve se produzir algo que seja inviável, que seja resolvido em anos. Então, programar de maneira inteligente o código é interessante, em linguagens de baixo nível também. Para exemplificar o processo das aproximações das integrais, considere a equação de Laplace e a partir de uma integral dupla sobre um domínio ômega, aplique-se o teorema da divergência de Gauss, onde essa integral dupla se transforma em uma integral de contorno sobre a fronteira, juntamente utilizando o vetor normal à face da superfície. Bem, uma das vantagens do MVF, ele reside na garantia da lei da conservação das propriedades físicas. Ou seja, as propriedades que passam pela fronteira e estão na fronteira, elas são mantidas, elas se conservam. E isso é a base de qualquer cálculo físico. E além disso, ela também se dá pela conservação da média em dado volume de controle. Então, a solução média se dá pela equação 3. E além disso, é necessário avaliar as integrais dos fluxos nas faces dos volumes de controle, pela consequência da aplicação do teorema da divergência de Gauss. E para lidar com os termos advectivos, é utilizado esquemas de upwind. Ele examina o sentido do fluxo da corrente, ou seja, ele avalia para onde que o campo de fluxo está indo. Para resolver a equação, Guth ele aborda na pesquisa a aproximação dessa função através de um polinômio que é baseado em séries de Taylor. E os coeficientes destes polinômios eles são determinados de modo que o valor médio da solução no volume de controle seja preservado. Para isso, considero o valor obtido por essa reconstrução φr. Temos a equação 4, a exemplificação da expansão em série de Taylor, onde cada termo elas representam as derivadas parciais em relação ao ponto xi no próprio volume de controle. E o valor médio da solução φ deve ser conservado no 20º volume de controle, apresentado pela equação 5. Isso se dá pelos princípios do MVF já dito. Aplicando a equação 4, que seria essa, na equação 5, nós temos isto, a equação 6, e ela pode ser reescrita através desses x barra e y barra que se dão pelas médias, pela conservação da média da solução, onde é visto generalizado esta equação 8. E esta equação 8 é chamada de momento, e será necessário para resolver um problema linear mais para frente. Bem, para se obter os coeficientes, ou seja, as derivadas parciais daquele polinômio, é necessário formar um sistema linear. Guth desenvolveu uma técnica que ele se baseia na conservação da média de um iésimo volume de controle para um jésimo, ou seja, fisicamente explicando, Guth ele afirmou que toda solução média de um volume de controle ele deve ir para o outro volume de controle, ou seja, os volumes de controle estão conversando, entre aspas, entre si, e cada volume de controle tem associado os outros volumes de controle que agregam informação. Eles são chamados de extensas. Ficou um pouco confuso?
mas a figura 14 exemplifica o modelo que é composto. O FN se chama First Neighbors, ou seja, são os modelos de segunda ordem, os primeiros vizinhos daquele volume de controle I. Os Second Neighbors são uma reconstrução de terceira ordem, onde são os vizinhos dos vizinhos. E os Third Neighbors são as reconstruções de quarta ordem, que representam os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos. Então, aplicando o princípio que Gucci mencionou, onde a média é conservada no volume de controle I é também conservada no volume de controle J, se dá pela equação 9. Ela parece muito com a equação já apresentada, porém os índices mudam. E realizando novamente o processo de substituição, depois de várias reorganizações de termos, chega-se nestes resultados, que é chamado de termos geométricos. E a partir de um binomial e de dois binomiais e dois somatórios, pode-se encontrar, pela equação 12, os termos geométricos associados ao domínio. Bem, e aplicando o resultado anterior, temos a equação 13. Beleza. Essa equação 13 e a equação já obtida anteriormente, elas são conhecidas como equações de restrições. Elas que mandam em como vai se dar a equação da advecção na reconstrução. Combinando essas duas, é possível chegar em um sistema linear sobredeterminado, ou seja, sobredeterminado porque possui mais linhas do que colunas, mais linhas do que coeficientes, onde esse WI ele representa os pesos, que é o inverso da distância do iésimo volume de controle ao jésimo volume de controle. Ou seja, o efeito daquele volume de controle longe não é tão grande na solução do volume de controle atual. Beleza. E essa equação ela se dá no interior do domínio e na fronteira. Na fronteira existem dois tipos de condições, a de Dirichlet e a de Neumann. Nesse tipo de condição, a fronteira deve impor, na de Dirichlet no caso, ela deve impor uma solução prescrita, ou seja, ela é uma solução fixa, onde a solução ela vai ter uma restrição em cada NPG. Esse NPG é conhecido como número de pontos de Gauss. E na condição da fronteira do tipo Neumann, ela não é prescrita. Ela é uma condição onde se dá pela derivada da solução. E ela também é calculada nos NPG, ou seja, no número de pontos de Gauss, em relação à face. Os dois em relação à face. Os números de pontos de Gauss eles se dão pela ordem de reconstrução. Ou seja, se você possui uma ordem de construção 4, você vai ter 2 pontos de Gauss, que se dá pela metade e o próximo inteiro. A figura 15 exemplifica como se dão os vetores normais à face e os pontos de Gauss considerando ordem 2, ou seja, nós temos um ponto de Gauss por face. E por fim, a gente chega num sistema linear para uma condição de fronteira do tipo Dirichlet, onde as linhas abaixo da primeira linha representam as restrições de fronteira, seguindo o que já foi dito anteriormente. E além disso, nesse sistema nós temos que essas derivadas de xk e de yk se dão por essa função aqui, que está exemplificada, onde x, g e yg são as coordenadas dos pontos de Gauss na face. E de Neumann, de maneira similar, é resolvido deste tipo, onde da mesma forma, as derivadas elevada a m, xk, as derivadas elevada a n, yk, se dão por isso, pela essa diferença. E também x, g e yz são as coordenadas dos pontos de Gauss e nx e ny
são os vetores normais à face que é definido durante a estruturação do código. Ok. A partir dessa reconstrução, é feito a evolução no tempo, utilizando algum método numérico. Neste trabalho foi implementado o método de Runge-Kutta de M estágios. A equação da advecção ela tem um termo transiente, né, que é a derivada parcial de φ em relação ao tempo, e no qual, se você integrar em algum volume de controle ômega, chegamos na equação 17, e ela exemplifica qual será a próxima solução a partir da anterior, onde o K é o número de estádios que é definido na literatura também, e o alfa K são relativos ao método de Runge-Kutta. E na literatura existem vários autores que possuem parâmetros diferentes. E os fluxos, como é feita a integral nos fluxos? Os parâmetros de Runge-Kutta estão aí, para quem quiser ver. Foi utilizado o de Guth, que é de 5 estágios. E a integral dos fluxos se dão pelo somatório, onde você tem que ir de 1 ao número de pontos de Gauss e de 1 ao número de faces, que seriam 3, porque essa pesquisa considera um triângulo. O triângulo tem 3 faces. Para calcular o fluxo advectivo em uma dada face AB, como mostrado na figura 16, leva-se em consideração o sentido do escoamento, ou seja, se está indo de J para I ou de I para J. E neste caso, isto é feito por base do sinal do produto interno do campo ômega com o vetor normal. Aqui está o resultado da reconstrução para um dado campo de escoamento, que será mostrado mais à frente que campo de escoamento é esse no processo de otimização de parâmetros. E pode-se ver que a reconstrução seguiu-se muito bem no escoamento desse canal retangular de 1/3, de uma certa propriedade física que está sendo transportada. Na parte da formulação de problemas inversos, ela é feita, como já dito anteriormente, pela minimização deste funcional. Os parâmetros a serem identificados, neste caso, podem ser N parâmetros, mas no trabalho, eles foram... os parâmetros são as funções direcionais U e V, referentes ao campo de escoamento. E para definir, para se minimizar aquele funcional, foi utilizado o método dos gradientes conjugados, que é uma técnica de otimização numérica baseado no gradiente. Ele aponta para a direção ótima, neste caso, né? Então, utilizando uma representação genérica, pode-se ver que o gradiente de cada parâmetro ele é calculado utilizando a equação 19. E a equação 19 expressa uma perturbação em um parâmetro, e essa perturbação ela é feita para se encontrar a direção ótima daquele parâmetro. Esses gradientes eles são resolvidos através de derivadas numéricas. Porém, vale ressaltar que não é os melhores, não é o melhor método encontrado na literatura, pois existem métodos adjuntos que representam uma complexidade maior, porém trazem consigo uma melhor estimação de gradientes, né? Apresenta resultados mais corretos, e ele não foi implementado neste projeto devido à sua complexidade e o tempo também. Então, abaixo segue o modelo do método dos gradientes conjugados, onde você tem os parâmetros alfa, beta, e SK ele é a direção de busca, onde se dá pelo menos o gradiente da função dos parâmetros. Em linhas gerais, está apresentado aqui o algoritmo que se calcula, onde você calcula o próximo parâmetro baseado no atual, mais um alfa K vezes SK.
Este alfa K, ele é determinado através do método da razão áurea, que é uma linha de busca. E a partir desse momento, desse ponto, você consegue definir a próxima direção de busca, o próximo parâmetro, e até que seja encontrado um parâmetro ótimo. Neste caso, como é um método iterativo, é necessário utilizar algum critério de parada, e no caso deste trabalho, se utilizou o erro relativo dos parâmetros. Em termos matemáticos, você tem um P-nil menos o P-old sobre o P-nil menor que a tolerância, tudo em módulo, né? O que é o P-nil? É o próximo parâmetro atual, né? Comparado ao parâmetro antigo dividido pelo parâmetro atual, ou seja, é o erro relativo. Se esse erro relativo for menor do que uma certa tolerância, você sai daquele while, né, daquele loop, e nesse trabalho foi implementado considerando algo em torno de 10 a menos 6. O resultado, para resultados, foi implementado um problema teste, então considera-se uma velocidade de advecção ômega, que tem termos de U, em termos de U e V, que são as velocidades de advecção. Em um domínio 0,3 e 0,1, como já visto anteriormente, é aquele mesmo domínio. E a função e o componente U de velocidade, no caso, ele é expresso por essa função aqui, função por partes, onde o parâmetro 1, que se chama alfa1, ele varia apenas em y e se dá por essa equação. E o parâmetro 2, ele é constante e ele e V, né, o componente V é zero. E as condições iniciais dadas são por essa função, seno de πx vezes seno de πy, nesse domínio 0, 1, 0, 1, e se estiver fora desse domínio é zero. A condição de fronteira, ela são duas, a de Dirichlet e a de Neumann, abordadas nesse trabalho. A de Dirichlet se dá nessa posição aqui, e a de Neumann se dá nesta posição aqui. E φr, que são os parâmetros de referência, eles foram o alfa1 3 e o alfa2 0.5205. Então, e os parâmetros iniciais são 2 e 1, ou seja, na implementação do código, você parte do ponto 2, 1, buscando a referência, buscando 3, buscando 0.5205. E nesse slide está mostrando como se comportou o parâmetro com o aumento da ordem. Então, neste caso, foi feito teste, onde foi observado onde a ordem de precisão combinada com o grau de precisão utilizado para calcular os gradientes não permitiu ter uma boa aproximação dos parâmetros ótimos. Ou seja, nesta tabela 1 está apresentado K significa iteração, e os parâmetros alfa1 e alfa2, eles evoluindo a cada iteração, e percebe-se que ele convergiu para 2.10 e 0.49. Ele deveria buscar o alfa 1, 3 e 0.52. Já rodando o código com ordem 3, é possível alcançar boas estimativas de parâmetros, onde o alfa 1 convergiu para 2.98, que é bem próximo de 3, 0.5205, que é a referência, ele se aproximou para 0.5200. Ao lado de ver o gráfico dos parâmetros e como se deu a cada interação esta otimização. De ordem 4, percebe-se que, parecido com ordem 2, não obteve boas aproximações. E de ordem 5, utilizado, é considerado uma alta ordem, e por levar um maior número de informações agregadas às soluções, ela permitiu que o gradiente obtesse uma boa aproximação dos valores dos parâmetros ótimos, onde o alfa1 e o alfa2 convergiram para 2.98 aproximadamente e 0.51999, que
que ficou muito próximo do parâmetro ótimo. Ou seja, é concluído que a ordem de reconstrução afeta a precisão na simulação via MVF. Usar de polinômio de ordem superior proporciona uma representação mais precisa, mas também aumenta o custo computacional. No caso de problemas inversos, para um problema inverso, a escolha da ordem de reconstrução pode afetar a qualidade da solução inversa. Se a ordem for muito baixa, pode-se perder detalhes importantes do sistema, tornando a solução inversa imprecisa. Por fim, a ordem de reconstrução do polinômio na simulação MVF é uma decisão muito importante que pode afetar a precisão e tanto de reconstrução direta quanto do problema inverso. Ou seja, a ordem afeta bastante a precisão dos parâmetros quanto a precisão da reconstrução. Muito obrigado por assistir. Aqui são as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Até mais.